Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou o Ney Lima, aqui no canal RoboOffice. Hoje vamos aprender nessa videoaula como enviar dados do Excel para o PowerPoint. Então aqui temos uma planilha no Excel, onde temos uma pequena tabela, a tabela produto. Temos aqui o cabeçalho da tabela, produto, são células mescladas que iniciam aqui a partir da E3. Depois temos a coluna E4, onde temos a coluna preço. Na F4 temos aqui o valor do preço. Depois aqui na G4 temos a coluna peso. E na H4 temos o valor do peso. Então vamos enviar esses dados aqui para o PowerPoint. Então qualquer valor que digitarmos aqui vai refletir lá no nosso PowerPoint. Então temos aqui um botão onde vamos clicar nele, ele vai pegar esses dados e vai plotar lá no PowerPoint. Então para isso precisamos ter um arquivo pronto no PowerPoint com o nosso modelo de tabela conforme está aqui no Excel. Então aqui um arquivo PowerPoint, vocês vão criar uma tabela conforme eu fiz aqui. Essa tabela vocês podem ver aqui, ó, no menu inserir aqui no PowerPoint. No nosso exemplo são 2 linhas e 4 colunas. Então vocês vão vir aqui, ó, 4 e 2 linhas. Então aqui na horizontal são as linhas, na vertical são as colunas, conforme está aqui esse modelo aqui que eu desenhei. Então o PowerPoint vai entender, o Excel lá no VBA ele vai entender tudo que tiver aqui numa tabela no PowerPoint. Nós vamos popular os dados, ou seja, nós vamos enviar os dados do Excel para essa tabela. Então o que vocês podem fazer aqui? Vocês podem selecionar essas linhas aqui, no caso essa linha com essas colunas aqui, no caso a primeira linha com essas 4 colunas, e vai mesclar essa primeira linha com as outras colunas. Então vocês vão selecionar, vão vir aqui em Layout, vão vir aqui em Mesclar Células. Então ele vai mesclar a primeira linha com as colunas, que vai ficar igual a que eu fiz ali no modelo, tabela produto. E depois aqui na segunda linha onde ficou as outras colunas. Então aqui primeira coluna vai ser o preço. A segunda linha, a primeira coluna da segunda linha vai ser o preço, a segunda linha da segunda coluna vai ser o valor do preço, a terceira coluna da segunda linha vai ser o peso e a quarta coluna da segunda linha vai ser o valor do peso. Tá? Então é assim que vocês vão formatar a tabela de vocês. Feito isso, vocês vão clicar aqui na tabela para selecionar toda a tabela, vão clicar em cima da tabela, conforme aqui mostra a seta. Aqui, ó. Vocês, feito isso, selecionado, vocês vão vir aqui em selecionar, vão clicar em painel de seleção. Observa que ele mostra aqui o nome dessa tabela. Se vocês clicarem aqui em cima do nome, ele vai ficar editável. Então vocês vão dar um nome para a tabela. Observa que a minha tabela aqui feita, ela já tem um nome que eu renomeei, que é esse nome aqui, ó, TBL minúsculo, o ID, no caso o I maiúsculo, D minúsculo, status, S maiúsculo. Então, TBL ID status. Então, esse nome que vocês vão renomear na tabela de vocês. No caso, eu não vou fazer isso porque já tem aqui pronto, só fiz aqui como exemplo para explicar para vocês. Eu vou deletar a minha, ficar só essa tabela pronta aqui, salva com esse nome. Então vocês vão fazer o mesmo. Então lá no Excel vocês podem notar que ele vai enviar todos esses nomes aqui, mas também tem a opção de vocês deixar salvo
os nomes aqui, as colunas, e só enviar os dados que vocês querem do Excel. Por exemplo, eu só quero enviar somente os valores, então vocês podem fazer isso também. Então lá no VBA do Excel vocês vão ver como é feito isso. Só vocês não inserirem as linhas, no caso é só vocês inserirem as linhas no VBA do Excel na qual vocês querem que ele popula. Feito isso, vocês vão salvar o arquivo de vocês do PowerPoint. O meu aqui já está salvo. Observa que o nome é, aqui no topo, no título, ebook.ppt, que é a extensão do PowerPoint. Então o nome do arquivo vai ser ebook. Então vocês vão salvar o nome desse arquivo, esse arquivo do PowerPoint, no computador de vocês, em algum local aí no computador de vocês. Cria uma pasta e salva esse arquivo do PowerPoint no computador de vocês, a qual nós vamos enviar os dados do Excel para ele. Então, aqui de volta aqui no Excel, então vocês podem informar qualquer valor aqui que ele vai popular o PowerPoint. Então eu vou clicar aqui nesse botão PPT, ele vai abrir, populou, fechou. Então essa é a dinâmica aqui do nosso arquivo aqui, dos nossos arquivos do Excel e do PowerPoint. Ele abre o PowerPoint, envia os dados, popula os dados automaticamente e salva as alterações feitas lá no nosso arquivo PowerPoint e fecha. Também tem a opção lá no próprio código do VBA que não precisa nem exibir o arquivo do PowerPoint, ou seja, quando vocês enviarem os dados do Excel para o PowerPoint, ele não precisa exibir o arquivo PowerPoint, ou seja, ele não precisa abrir o arquivo visivelmente para você. Você pode fazer isso, que ele popule a tabela do PowerPoint sem abrir, sem exibir o PowerPoint. Ou seja, ele vai enviar os dados automaticamente para o PowerPoint sem exibi-lo, no caso para você, no caso para o usuário. Isso é muito bom também, dependendo como você trabalha com seus dados dentro de uma empresa ou os dados seus particularmente. Um detalhe também, que aqui tem o caminho do arquivo do PowerPoint, então vocês vão fazer isso também na planilha do Excel de vocês. Vão pegar aqui no nosso exemplo aqui, colocamos na célula A2 o caminho do arquivo do PowerPoint. No meu caso eu fiz com esse caminho aqui, eu criei um diretório lá no C2 pontos do computador. Vocês podem fazer também o mesmo. Salva o arquivo, cria um diretório na unidade C2 pontos do computador de vocês. Cria um diretório, no caso eu criei aqui aula Excel PowerPoint. Depois criei um diretório template e salvei o arquivo ebook.ppt nesse diretório. Então no nosso exemplo aqui, no código aqui do VBA do Excel, ele vai buscar nesse diretório. Então o diretório que vocês salvarem no computador de vocês, vocês vão colocar aqui o caminho na célula A2. Então feito isso, agora nós vamos para a aula prática do VBA, onde nós vamos programar. E como nas outras aulas, não tem narração durante a execução do código VBA. Fica uma música de fundo, então peço para vocês, conforme eu for digitar o código aqui, vocês vão observar. Vocês podem pausar a videoaula e copiar o código conforme foi escrito aqui no VBA. Então, peço também que vocês curtem a videoaula, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e vamos à nossa aula prática.
just up, guess it's not enough. I wanna let you look in my eyes as close as you want. I wanna feel the touch and my lips don't care if I'm wrong. I've been waiting for you, for you. I've been waiting for you, for you. Don't carry much far. I want you tonight, tonight. Don't carry much far. I want you.
guess it's not enough. I'm gonna let you